Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O número de celulares roubados e furtados em todo o Brasil é alarmante e preocupa a população. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, a cada 30 segundos, uma ocorrência foi registrada. Para conter essas estatísticas, o governo federal criou o aplicativo Celular Seguro. E desde o lançamento da plataforma em dezembro de 2023, mais de 2 milhões de aparelhos foram cadastrados e quase 90 mil bloqueados. Nesse cenário, surgem algumas dúvidas importantes. Qual é a principal função do aplicativo e como ele funciona na prática? Quais outras medidas ou tecnologias podem ser implementadas para inibir esse tipo de crime? E como aumentar a adesão da população? Nesse episódio, esclarecemos essas e outras dúvidas com o especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Augusto Durso. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luiz Fara. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria voltar a esse tão importante podcast. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha também é a repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, além da iniciativa do governo federal em todo o país, os estados também desenvolvem ferramentas para combater esse tipo de crime? Oi, Fara. Oi, doutor Luiz. Exatamente, Fara. Os órgãos de segurança pública estão adotando aí medidas para reduzir roubos e furtos de celulares no país. Os estados têm implementado estratégias para aumentar a segurança da população, incluindo aí o desenvolvimento de outros aplicativos que vão além do celular seguro, que já conta com 2 milhões e 200 mil usuários. Um dos exemplos vem do Piauí, que criou aí um programa próprio para o rastreamento de aparelhos levados por criminosos. Desde o início do ano, 9.300 aparelhos foram recuperados. O Amazonas também tem conseguido devolver celulares roubados. Lá foi lançada a plataforma Recupera Fone, que, após o cadastro do aparelho, permite que ele seja devolvido de forma mais rápida ao ser recuperado pela polícia. A iniciativa é nova e, em menos de 2 meses, já devolveu quase 500 aparelhos. Doutor Luiz, apesar que não atingirem aí a origem, do problema, que é o roubo, essas ferramentas ajudam no combate a esse tipo de crime porque atingem diretamente os receptadores? Qual é a sua opinião? Essas inovações, elas são positivas. Claro que não são suficientes, não resolvem o problema, até porque quando se lançou o aplicativo Celular Seguro, muito se questionava qual era a sua funcionalidade final. E, na verdade, ele não faz o bloqueio de aparelho. O celular seguro, ele é um facilitador de comunicação. Ele ajuda com que o usuário que faz a reclamação consiga bloquear o seu chip da operadora e suas contas bancárias. Diferente com a experiência que alguns estados do país têm tido com a sua polícia civil, que está fazendo um acompanhamento de e-mail, que é aquele registro do aparelho celular, que ao identificar que alguém, que seria eventualmente um receptador, ativou o celular roubado num novo chip, ele recebe uma mensagem de texto, dizendo, olha, o seu celular foi objeto de roubo ou furto, vem até a delegacia. E com esse experimento, que não tem nada a ver com o aplicativo Celular Seguro, a polícia tem sim afetado diretamente os índices, diminuindo drasticamente e encontrando receptadores que têm total e absoluta ciência, então o indivíduo sabe que comprou o aparelho era roubado e por isso o valor era baixo, mas também pessoas desatentas, que simplesmente compram um aparelho sem nota fiscal, sem descobrir a origem e, na verdade, podem inclusive responder por receptação. Esse tipo de atuação nesses estados da polícia civil tem trazido um resultado muito promissor que pode ser modelo para o país inteiro. Mas mesmo não impedindo de forma direta o roubo, doutor, essas plataformas acabam gerando mais sensação de segurança para a população, na sua opinião, já que ao menos existe uma possibilidade maior de recuperar o aparelho e ver os criminosos, quem sabe, presos? Sim, como falamos, tem essas duas frentes, a frente do
aplicativo celular seguro, que ajuda, por exemplo, a diminuir os impactos do furto ou do roubo, porque o criminoso não vai conseguir usar aquele aparelho celular para fazer ligações telefônicas, para usar o chip da vítima, e também terá dificuldade em acessar contas bancárias, porque uma das funções do aplicativo celular seguro é o bloqueio de conta bancária. Com relação a outra iniciativa, isso vai impactar diretamente, porque se o criminoso comete o ato ilícito, furta ou rouba um aparelho celular, e ele, lógico, quer vender o aparelho, quer tirar alguma vantagem, se as pessoas souberem que o Estado está controlando aquele número de e-mail, está controlando o aparelho, ou, por exemplo, o aparelho pode contar com aquele dispositivo de geolocalização ou GPS, é bem provável que essas pessoas tomem mais cuidados ao comprar aparelhos usados, para não estarem comprando aparelhos oriundos do crime, e também o receptador tenha muito mais preocupações e precauções, fazendo com que esses índices diminuam. Então é uma forma, sim, de diminuir a criminalidade. Agora, quase um ano após o lançamento, o aplicativo Celular Seguro tem mais de 2 milhões de cadastros feitos em todo o país, só que é um índice baixo, levando em consideração o número de aparelhos em circulação. Segundo a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tem 258 milhões de celulares, uma média superior a 1 por habitante. Quais fatores influenciam essa baixa adesão dos usuários, doutor Luiz? Então nós estamos falando de 1% de usuários cadastrados, realmente é muito baixo, e essa razão, sem dúvida nenhuma, primeiro é pela falta do governo, depois de ter lançado o aplicativo Celular Seguro, ter ampliado o aplicativo no sentido das suas frentes, de fazer parcerias com essas desenvolvedoras do celular em si, procurar formas de bloquear o aparelho, de salvar os dados, de excluir informações quando esse aparelho está na mão de criminosos. O governo, depois do lançamento, pouca evolução teve nesse aplicativo e ele, na prática, serve para pouca coisa. Como eu falei, o indivíduo que hoje abre o aplicativo Celular Seguro e clica lá que foi roubado, ele só serve hoje para bloquear contas bancárias e bloquear o chip da operadora, nada mais. Os dados continuam disponíveis, o aparelho continua funcionando normalmente para o criminoso colocar outro chip e às vezes até vender esse aparelho. Então, a baixa adesão a esse aplicativo é pela funcionalidade não ser a esperada, a desejada ou a ideal. Doutor, comparando a iniciativa do governo federal com a dos estados, que eu citei no início da nossa conversa, a principal diferença é que o celular seguro permite que a vítima informe de uma só vez várias instituições parceiras do governo sobre o furto ou roubo do aparelho. Como ele funciona na prática? É muito simples, a pessoa precisa baixar o aplicativo Celular Seguro no seu aparelho, precisa pedir para que os seus parentes também baixem, porque eles cadastrarão aparelhos como aparelhos confiáveis, aparelhos pré-cadastrados. Se a pessoa tiver o celular roubado, ela vai ou no site do Celular Seguro ou num aparelho pré-cadastrado como confiável e consegue solicitar essa ordem. O que o aplicativo na prática faz? Ele direciona uma comunicação para todos os bancos. Então, se a pessoa tiver várias contas bancárias, ele facilita o bloqueio de contas, isso é bom, e também bloqueia o telefone, mas não o aparelho, mas o acesso à internet e ao sinal telefônico, bloqueio do chip. O que também é bom e precisa ser feito, antes era feito pela operadora, agora você faz direto no aplicativo. Então, o aplicativo em si, ele ajuda. O que a gente cobra e critica é que poderia ser um aplicativo muito mais amplo, eficiente, com mais parcerias, com mais funcionalidades. Então, hoje o que a vítima faz é acionar o aplicativo e sempre tem que lavrar o boletim de ocorrência e tentar outras iniciativas para bloquear o aparelho, principalmente pelos sistemas operacionais que hoje um smartphone já vem de fábrica a opção de remoção dos dados à distância. Doutor, e as plataformas que se tornaram aí alvos dos criminosos quando o aparelho é roubado, também poderiam ajudar nessa mobilização? É muito comum a gente ver aí um banco divulgando as suas iniciativas de segurança, mas não seria o caso de uma ação conjunta, já que no final todos são vítimas de criminosos? É uma excelente ideia. Sem dúvida nenhuma, os aplicativos, depois que uma pessoa tem o celular roubado ou furtado, é um grande objetivo do criminoso, invadir aplicativos bancários, redes sociais, aplicativos de conversa.
Esse é um objetivo quase que principal depois de uma invasão. Então, se essas plataformas todas trabalhassem em conjunto, se o aplicativo celular seguro fosse um aplicativo que você desse uma ordem única para fazer todos esses bloqueios, seria um plano ideal, diminuindo com certeza o problema da criminalidade dessa forma, porque os criminosos saberiam que a pessoa iria bloquear no aplicativo. Então, essas parcerias precisam ser elaboradas, precisam existir, porque com o avanço desse tipo de iniciativa, a gente consegue combater melhor o grande problema que nós temos hoje, que são esses aparelhos roubados ou furtados. Doutor, existem exemplos de outros países que adotaram medidas eficazes para reduzir o roubo de celulares? Se sim, o que podemos aprender com esses países? Olha, modelos de ciberseguranças espalhados pelo mundo são inúmeros. Inúmeros modelos em que o aplicativo ele é bloqueado assim que o celular ele não tem mais algum tipo de reconhecimento facial daquela pessoa titular. Nós temos a própria Google desenvolvendo um aplicativo, né, um software dentro do seu sistema, que se o aparelho celular está desbloqueado na mão do seu usuário e ele acelera rapidamente, vale dizer, a expectativa do desenvolvedor era identificar que um criminoso passou de bicicleta e furtou esse aparelho, ele automaticamente se bloqueia. Então o aparelho para de funcionar de maneira automática só de perceber pelo deslocamento e velocidade do aparelho. Então tem muitas ideias incríveis que a gente pode importar e também exportar para o mundo. A África tem muita experiência nesse sentido também. O próprio Estados Unidos, a Ásia, todos têm sistemas que a gente pode importar pontualmente. Doutor Luiz, e qual que é o papel da tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial e a geolocalização na prevenção do roubo de celulares? O senhor acredita que o cruzamento desses dados pode ajudar a diminuir as ocorrências? Claro, porque a inteligência artificial ela pode conhecer o usuário por um estudo de utilização. E a inteligência artificial também pode sempre fazer a verificação se aquele que utiliza aquele dispositivo é o próprio usuário, ou um invasor, ou alguém que está tentando tirar uma vantagem. É bem provável que em pouco tempo nós tenhamos softwares de segurança por IA, que ao o celular ser roubado e a IA perceber que aquele criminoso está tentando invadir aplicativos bancários, o próprio celular vai notar que ele foi roubado e fazer um bloqueio geral. Isso a IA e a tecnologia com certeza poderão entregar em pouquíssimo tempo. Com relação à geolocalização também. Hoje tem muitos aplicativos bancários que só deixam você fazer transferências mais altas quando você está em locais que normalmente você frequenta. Se você está em local totalmente divergente da onde você sempre usa o aplicativo bancário, ele diminui o valor da transferência habilitada e permitida. Então a tecnologia, geolocalização e a inteligência artificial são fatores que podem mudar tudo quando a gente fala de cibersegurança para a utilização dos aparelhos celulares e desses dispositivos. O que a gente precisa é mantermos vigilantes e cobradores de evoluções tecnológicas do governo, do setor privado, então das empresas que desenvolvem esses aparelhos, das empresas que liberam esses aplicativos, dos bancos, porque com cobrança e com a evolução da tecnologia, a gente pode ter um cenário melhor do que está hoje, de bastante vulnerabilidade e risco. Aqui em São Paulo, o número de roubos e furtos de celulares chegou a 159 mil entre janeiro e agosto deste ano, uma média de 27 registros por dia. Só que até agora, nem a Prefeitura ou o Estado desenvolveram plataformas próprias de bloqueio ou rastreamento de aparelhos. Doutor Luiz, mesmo sem um programa específico, existem meios para proteger o aplicativo de banco, por exemplo? Com certeza absoluta. Essa experiência que nós passamos aqui nesse programa, de alguns estados estarem se aproveitando da Polícia Civil, que tem o número de e-mail, junto das operadoras, numa parceria que as operadoras informam quando aquele aparelho foi ativado e a polícia automaticamente manda uma mensagem de texto, isso mostra que é possível. Lamentavelmente, essa experiência não é do nosso estado aqui de São Paulo. São estados que são muito importantes, mas o índice de furto e roubo são menores do que São Paulo. Então a gente precisava importar para estados que sofrem mais com esse tipo de violência, como o Rio, como São Paulo, como estados em que o número é muito alto. E para isso, o governo federal pode servir de exemplo com o lançamento do aplicativo Celular Seguro para influenciar o estado, o município a investir
também num novo aplicativo, em soluções de tecnologia, em cobrança junto às instituições bancárias. Por exemplo, está na pasta do Estado o PROCON estadual. E o PROCON estadual tem uma função imprescindível na defesa do consumidor, cobrando essas empresas melhorias tecnológicas. Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação do especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Augusto Durso. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a você. Eu agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Fara, doutor Luiz, eu que agradeço muito pela conversa, pelo convite. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!